Olá, bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Na semana passada, nós começamos a entender as lendas da fundação de Roma, que eram contadas pelos próprios romanos, mais de 2000 anos atrás. Enéas tinha vindo de Troia, tinha se aliado às tribos do meio ali da Itália, da região chamada Lácio, tinha fundado a cidade de Lavínia, e o seu filho Ascânio tinha fundado, por sua vez, a cidade de Alba Longa. As pesquisas históricas, no entanto, colocam Troia, a Guerra de Troia, como ocorrendo 1200 anos antes de Cristo. E os romanos tinham noção de que a cidade deles tinha sido fundada bem depois daquela época. Tinha fundado em torno do ano 700. E a gente vai chegar na data que os romanos comemoravam em breve. A partir disso, eles criaram uma lenda que correlacionava o Enéas, os filhos do Enéas, os netos, os bisnetos e os tetranetos. Passaram muito tempo, até que chegou uma situação em Alba Longa, aquela cidade que o Ascânio tinha criado, onde havia um rei chamado Numitor e o irmão dele, chamado Amuleu. Bom, Amuleu queria tomar o poder do seu irmão e acaba expulsando o Numitor, que era o rei, e matando os filhos dele, né? Os filhos do Numitor. O Numitor, no entanto, tinha uma filha que chamava Silvia Rea, né? E a Silvia, o Amuleus decidiu que queria ser uma sacerdote vestal, que, segundo os costumes etruscos da época, eram virgens, né? Não podiam ter filhos. Então, ele tinha preservado a Silvia como sacerdotisa vestal. Ocorre que a Silvia aparece grávida, né? E ela diz que ela foi o pai teria sido Deus, Marte, que teria aparecido para ela, e que ela tinha feito forte castidade, mas que não era por culpa dela. O Amuleu decide então que tudo bem, você vai ter esses filhos, mas a gente vai mandar matá-los. Ele pega um soldado para. Quando ela tem os filhos, são dois gêmeos. Eles pegam os bebês, o rei, o Amuleu, manda um soldado levar os bebês e dar conta deles, né? Ocorre que, por alguma razão, esse soldado não fez isso. Ele simplesmente abandonou os dois bebês na beira do rio Tibre, tá? Talvez por preguiça, talvez por piedade. Ocorre que os gêmeos ficaram numa margem alagada do rio Tibre. Algum tempo depois, um pastor que estava procurando por uma loba que andava atacando os rebanhos locais, persegue esta loba até um canto onde ela estava se escondendo. Nesse canto, quando o pastor chega lá, ele encontra não só a loba, mas encontra os dois gêmeos que estavam sendo amamentados pela loba. Ele tem pena da loba, ninguém sabe o que aconteceu com a loba, mas ele leva os meninos para casa para que a esposa dele crie esses bebês. E na lenda, esse pastor se chamava Faustino, e o próprio Tito Livio, que escreveu essa história 2000 anos atrás, que os romanos contavam para si mesmo, ele mesmo já duvidava da história da loba. E é interessante que o Tito Livio, mesmo sabendo que a história era uma lenda, né, ele tentava explicar de onde é que vinha a loba e tal. E a teoria do Tito Livio era que lupa era o nome dado na antiguidade não só a lobas, mas a prostitutas. E ele teorizava de que, na verdade, a história da loba era uma referência a uma prostituta que teria criado os dois bebês. Bom, os bebês crescem, né, tendo como pai esse pastor e a esposa dele, e eles se tornam dois rapazes bem violentos, bem briguentos e muito metidos em muitas confusões com os pastores locais. Esses pastores, então, preparam uma armadilha para prender esses dois gêmeos que estão causando tanta confusão. E esta armadilha prende o pobre do Remo. O Rômulo consegue escapar, mas o Remo é preso. E eles levam o rapaz preso para o coronel lá da região, né? O coronel era ninguém menos do que o Numitor, que tinha sido expulso lá da Alba Longa. Ele olha para o jovem, lembra da filha que tinha tido os bebês, né? Mais ou menos na idade daquele rapaz lá. Então, o pastor, que estaria presente nesse momento, decide contar para ele: realmente esse aqui é o meu filho, que eu criei, mas não é filho da minha mulher. Ele é
eu resgatei lá da beira das margens do rio Tibre. O Numidor imediatamente, chega à conclusão de que esse aqui é meu neto, né, esse aqui é o filho da Sílvia, e esses 2 meninos são filhos da Sílvia. E aí, por sua vez, o Numitor conta para os gêmeos da história deles, né, conta para os gêmeos da história deles e da traição que foi feita pelo tio deles, o Amuleu. Obviamente, os 2 gêmeos que já eram líderes ali locais de pequenos bandos, fazem uma armadilha para pegar o Amuleu, matam o Amuleu, recolocam o Numitor no trono de Alba Longa, né, e aí a história poderia terminar, né, a história poderia ficar por aí com os jovens sendo futuros herdeiros do trono lá de Alba Longa, mas os jovens, o Rômulo e o Remo queriam mesmo era fundar a própria cidade deles. E aí eles decidem voltar para o local na margem lá do Tibre, onde eles tinham sido resgatados, para fundar a cidade deles. Quando chega da fundação, esse terreno, aliás, era um terreno muito estratégico, era perto do rio, esse rio vai chegar até ali ao mar, que é o Tibre, e tinham 7 colinas, tá? Depois a gente vai falar das 7 colinas de Roma. No momento das decisões sobre a fundação da cidade, a primeira disputa ocorre entre os 2 gêmeos, né? E essa disputa vai levar à morte do Remo. Há 2 versões sobre o que aconteceu e qual foi o problema. A primeira versão é que a disputa ia ser aonde seria a cidade, ou quem seria o chefe dela, né? Se seria o Rômulo ou o Remo. E os gêmeos decidiram que iam fazer um argúrio, né? Augúrio, que é quando você deixa um fato, ou se você acreditar que os deuses estão comandando aqueles fatos, você deixa os fatos ou alguma evento natural decidir aquela disputa. E eles decidem o seguinte: não, quem os pássaros escolherem, a gente vai ficar cada um numa colina aqui. Teoricamente, se eu me lembro, o Rômulo ficou na colina do Capitolino e o, o Remo na colina Palatino, e eles vão ficar e vão dizer o que os pássaros escolherem será o rei. Bom, 6 pássaros pousam primeiro junto ao Remo. Algum tempo depois, 12 pássaros pousam do lado do Rômulo. Aí começa a disputa sobre o que representaria a vontade divina. Se era quem foi o primeiro escolhido, no caso o Remo, que teve os pássaros pararam primeiro perto dele, ou quem teve mais pássaros do lado dele, que seria o Rômulo. Aí, talvez esse aí seja o começo das disputas jurídicas de interpretação legal, né, que seriam um dos legados do direito romano que a gente tem até hoje. Os 2 grupos, então, tinham grupos que apoiavam Rômulo e grupos que apoiavam Remo, começaram uma briga e o Remo acabou morrendo no meio dessa confusão. A outra versão, que é mais conhecida, é que a disputa ocorre e cada um constrói a muralha para ver quem constrói a muralha mais forte. E o Remo vai olhar lá a muralha do Rômulo, e acha muito fraca e pula a muralha. Quando ele pula a muralha do Rômulo, o Rômulo fica furioso, né? E ele perde o controle e ataca o irmão de uma maneira muito violenta e mata o Remo nesse momento, né? E ele acaba, então, ele se torna o único líder do assentamento ali. E nessa história da muralha, o Rômulo teria dito: esse vai ser o destino de todos os que ousarem violar esta muralha aqui dessa cidade que a gente vai construir, que estaria profetizando, de certa forma, a força militar de Roma, né? Bom, essa fundação da cidade, ela classicamente era celebrada como tendo ocorrido no dia 21 de abril do ano de 753 a.C., né? Essa, durante muitos anos, foi celebrada desde a antiguidade como o dia da fundação de Roma, 21 de abril. Nós, de língua portuguesa, brasileiros e portugueses principalmente, sabemos, não há de passar despercebido que a chegada dos portugueses no Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500, né? E eu tenho como minha teoria pessoal, não embasada em nenhum conhecimento secreto das histórias dos navegadores de Coimbra, mas
Eu acho muito interessante essa coincidência e sempre que eu penso nas palavras do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, que dizia que o Brasil ia ser uma nova Roma do século XXI, eu sempre conecto essa história com a fundação de Roma tendo sido no dia 21 de abril e a chegada dos portugueses no Brasil tendo sido no dia 22 de abril. Isso aí separado por 2000 e tantos anos, né? 2.253 anos. Eh, essa, essa data seria celebrada durante toda a antiguidade como a fundação de Roma. Bom, Rômulo funda aquela cidade, aquele assentamento, junto àqueles grupos que já estavam morando por ali, e começa a convidar pessoas das comunidades do derredor para se mudarem para o assentamento dele. Ocorre que o Rômulo já tinha uma fama de violento, brigão, né? De um cara muito impulsivo. Então, o que aconteceu? As primeiras pessoas, os primeiros grupos a se mudarem para a cidade eram realmente isso. Desde a antiguidade, os próprios romanos não negavam. Os primeiros romanos eram marginais, criminosos, arruaceiros e que não tinham perdido abrigo nas comunidades vizinhas e foram todos acolhidos pelo Rômulo, né? Essa comunidade foi crescendo e a primeira coisa que o Rômulo faz quando ele chega a um número mínimo de pessoas, a primeira coisa que ele faz é organizar um exército, né? A primeira coisa que Roma teve foi um exército. Ele organiza os batalhões, inclusive organiza no tamanho que seriam as legiões pela metade. Depois eu vou chegar onde, como é que se duplicou o número dos legionários. Só que acontece, chega aí o primeiro problema da comunidade dos romanos. E o primeiro problema era faltava mulher. Bom, o Rômulo começa a ir para as comunidades vizinhas e pedindo que as filhas das comunidades se considerem os romanos ali como futuros noivos, né? Todas as comunidades recusam. Dizem que os romanos tinham péssima reputação e que eles não seriam bons maridos. Aí, claro que o Rômulo, do seu jeito, Rômulo de ser, o que ele faz? Ele prepara um sequestro. Esse sequestro é chamado classicamente, em português, o sequestro das Sabinas, ou das jovens Sabinas. E em inglês, a palavra usada é mais forte. A palavra mais usada em inglês é o estupro das Sabinas, né? O Rômulo pega, ele organiza um festival e ele convida as comunidades locais próximas de Roma, e os sabinos são os que decidem aceitar o convite e levam suas famílias, porque o Rômulo já tinha dito que ia ser o melhor festival, ia ser a melhor festa, a melhor balada ali dos anos 753 a.C. E os sabinos vão com as suas famílias todas, e num dado momento o Rômulo com os romanos que estavam por ali já tinham combinado que eles iam pegar as sabinas, as jovens mulheres sabinas, iam tomá-las e iam sequestrá-las, né? Os sabinos fogem e ficam, né, obviamente, preparando uma maneira de resgatar suas filhas. Só que os sabinos demoram muito a resgatar as filhas. Eventualmente, várias comunidades locais próximas tentam ajudar os sabinos. E os romanos, como eles são muito violentos e muito fortes, muito bem organizados militarmente, conseguem repelir todos os ataques. Quando finalmente os sabinos conseguem voltar, alguma das moças já tinha tido até filho com os romanos, tá? E o que acontece? O Tito Livio mesmo, conta a seguinte história: que na hora da batalha final entre os romanos e os sabinos, as moças, as sabinas, entraram no meio das pessoas que estavam guerreando e disseram o seguinte: como sogros e genros, vocês não devem lutar. Não se contaminem com o sangue de familiares. Não manchem os nossos filhos com essas mortes. De um lado estão seus netos, de outros estão suas filhas. Se vocês não aprovam a afinidade que existe entre nós, se os nossos casamentos causaram esses ressentimentos, mirem esse ressentimento em nós, que somos a causa dessa guerra, pois é melhor morrer do que viver órfã ou viúva, sem um ou outro de vocês. Segundo a lenda, as palavras das Sabinas foram suficientes para que os pais delas e os maridos dela, né, então, tivessem parado de batalhar, tivesse chegado, sentado ali um silêncio grande,
no campo de batalha e houvesse então a primeira mistura dos povos, que foi os sabinos foram incorporados à cidade de Roma. Bom, o além do exército, Rômulo tinha organizado também o primeiro senado romano. Senado é de onde vem a palavra senil, eram os homens mais velhos. Então, os homens mais velhos, o Rômulo tinha organizado como um grupo de 100 homens mais velhos, né, que seriam os senadores, né, que é senilidade, senil, senado. E os outros seriam dos exércitos. Quando os sabinos se mudam e entram para fazer parte da comunidade romana, eles escolhem também 100 sabinos e duplicam então o número de senadores. E o número das tropas subiu então de 2.500 para 3.000 para 5.000 homens em cada legião, né? O interessante é que esse tamanho da legião ficou estabelecido praticamente pelo resto de toda a história romana, de ter mais 2.000 anos de história aí pela frente. Como é que o Rômulo termina, então, esse reinado dele, né? Ocorre que um dia ele estava lá passando em revista a tropa e uma tempestade toma conta da cidade e cobre o trono onde o Rômulo estava sentado. Quando a nuvem, né, se dissipa, quando as pessoas olham para onde estava o trono está vazio. Então não há mais sinal do Rômulo. Os romanos achavam que ele teria ascendido aos céus e se tornado um deus, né? Como ele seria filho do Marte, segundo a explicação da mãe dele, a Sílvia. O próprio Tito Livio, historiador de 2.000 anos atrás, ele duvidava dessas histórias. E ele achava que, na verdade, provavelmente teria havido uma conspiração dos senadores para matar e desmembrar o Rômulo, que estava tendo muito poder ali como uma pessoa só. Então, o Tito Livio, como sempre, tentando explicar até as lendas, né? Bom, assim parte o Rômulo da nossa história, funda Roma, ele é fundador, assassino do seu irmão e do seu tio e de outros líderes locais, né? Esse descendente do Enéas, né, através do Ascânio e de muitas pessoas na sua linha, ele acaba sendo o primeiro rei de Roma, né, conhecido como o primeiro rei de Roma. Além do Tito Livio, outra fonte para a gente hoje, nessas histórias do Rômulo, primeiro rei de Roma, foi o Plutarco, que é um historiador romano, que escreveu um livro muito interessante, que é disponível até hoje, chamado As Vidas Paralelas, onde ele compara as vidas dos romanos famosos com as vidas dos gregos famosos. E, no caso do Rômulo, ele compara o Rômulo com o Teseu, que era o fundador lendário da cidade de Atenas, né? Com isso, a gente termina esse episódio número 2, onde a gente conheceu a fundação lendária de Roma, né? E como a primeira preocupação de Roma foi militar, a primeira preocupação de Roma foi organizar a sua força militar e ser a comunidade militarmente mais forte ali do meio da Itália, entre os etruscos no norte e os gregos no sul. Naquele meio, Roma já começou como um centro militar. Na próxima semana, a gente vai conhecer o segundo rei de Roma e entender como é que ele meio que balanceou o reinado do Rômulo e, como um extra para a próxima semana, a gente vai também entender por que os meses do ano que a gente usa até hoje têm o nome que eles têm. Um abraço e até a próxima semana.